Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco, na verdade, sobre esse período de 2 semanas antes do Enem. Eu comentei que aqui na minha aba da comunidade aqui do YouTube que eu falaria sobre esse período, né, que eu acho que é uma fase da preparação que está chegando ao fim e que vai culminar ali no dia de prova, que é extremamente importante e que é extremamente, cara, insalubre, assim, emocionalmente, né? Pelo menos para mim foi. E daí nesse vídeo eu gostaria de falar mais ou menos como é que foi meu contexto de vida nesse período, né? Como é que eu estava estudando nessa fase e, tipo, tudo que eu sabia que eu não poderia deixar passar, né, por mim, para chegar no dia da prova e dar meu melhor lá. E algumas dicas finais também eu gostaria de falar, assim, no vídeo de hoje, né? Então, vamos lá, vamos partir pro vídeo de uma forma bem direta, sem enrolação. E, assim, eu tô aqui com o uniforme da minha turma, né? Com muita satisfação. E, enfim, vamos nessa. Vamos falar aqui sobre esse período de 2 semanas antes do Enem. Primeiro, tipo, qual era o meu contexto de vida? Nesse período, 2 semanas antes do Enem, eu tinha recém apresentado o meu TCC. Foi 2 semanas antes ou 3 semanas. Enfim, eu tinha acabado de apresentar meu TCC na faculdade. Então eu estava muito desgastado, assim, para quem não sabe, né? Eu sou enfermeiro e tudo mais, mas enfim, formado pela ESCS também. E nesse período eu estava muito desgastado porque a jornada até chegar ao TCC foi muito desgastante. Mas ao mesmo tempo que eu estava cansado por ter passado por esse processo todo, né, de apresentação de TCC, de avaliação e tudo mais, avaliação ali final da faculdade, eu estava... Um avião passando, enfim. Eu estava aliviado de saber que eu poderia estudar agora com tudo que eu tinha pro Enem, mesmo que esse tudo que eu tinha fosse pouco, né, e eu estivesse cansado. Então, esse era o meu contexto de vida, que eu estava meio assim, finalizando ali minha parte na faculdade, né, minha vivência ali, fazendo as últimas provas e apresentando o TCC, e o Enem estava chegando, então estava vindo tudo ao mesmo tempo e eu estava bem cansado, mas eu não deixei isso necessariamente me travar, né. Então, como é que eu estava estudando? Eu estava estudando da seguinte forma, eu até falei nos meus outros vídeos aqui do canal, que no começo do ano eu estava fazendo mais de 100 questões por dia, fazendo redação sempre e tudo mais, e que chegando mais pro final eu estava conseguindo fazer apenas, às vezes, 15 questões por dia e estava revisando muito os meus repertórios ali para a prova, né, para redação. Eu acho que nessas 2 semanas que antecedem a prova, você ter todos os seus repertórios de redação bem consolidados na cabeça é essencial para você conseguir fazer um bom dia de prova, com certeza. Né? Então, eu estava estudando da seguinte forma, eu estava fazendo, nos dias que eu conseguia, eu fazia mais que as 15 questões, então eu fazia meio que espécie de desafios comigo mesmo, eu pegava ali um simulado do Enem do SAS, por exemplo, e tentava fazer a prova de matemática ou a prova de humanas em um tempo muito menor do que era o tempo que eu teria no dia da prova, né? Então, se por exemplo eu teria 2 horas para fazer a minha prova de humanas no dia da prova, eu tentava fazer ela na minha preparação, assim, 2 semanas antes, né, 3 semanas antes. Até na semana do dia da prova, eu fazia a minha preparação fazendo 45 questões de humanas em menos de 1 hora. Tipo isso, era algo bem desafiador para mim e isso me motivava muito, porque eu conseguia ver que mesmo com um tempo super reduzido ali, eu fazendo as questões com muito foco, eu conseguia bons resultados. E isso me dava aquela alegria de saber que eu estava no caminho certo, mesmo vivendo todos os meus desafios ali do dia a dia, né? Então eu estudava dessa forma, fazia desafios, né? Por meio desses simulados que eu pegava, fazia parte deles ali, fazendo numa quantidade de horas bem menor. E eu pegava as redações e decorava muito bem ali o meu projeto de texto, eu sabia que eu tinha que começar com repertório, depois eu ia para a tese, depois eu apresentava meus argumentos, e depois o que eu fazia ali nos outros parágrafos, eu sabia de tudo isso, então eu deixei tudo bem esquematizado na minha cabeça, e eu fazia questão de todos os dias me lembrar do que eu ia fazer no dia da prova. Então já vai um pouco aqui para a terceira pergunta que eu vou fazer para guiar esse vídeo, que é o que eu sabia que não poderia deixar de fazer. Então eu sabia que eu não poderia deixar de ter a minha estratégia de prova muito bem consolidada ali na minha cabeça. Eu sabia por onde eu ia começar, o que eu ia fazer, se eu ia começar com inglês ou não, se eu ia começar na redação ou não, se eu ia fazer 15 questões de matemática, ou 15 questões de humanos, depois 15 questões de linguagem, depois eu ia voltar para redação. Sabe? Eu tinha essa estratégia muito bem firme na minha cabeça. E se você quiser saber qual foi a estratégia que eu utilizei, eu acho que eu posso postar, assim, um próximo vídeo falando sobre isso. Né? Eu estou fazendo uma série de entrevistas com o pessoal da minha turma que foi aprovado e que tinha um contexto de
de vida assim um pouco antes, né, de ter uma profissão já. Então eu já gravei com um psicólogo, uma fisioterapeuta, e o próximo vídeo vai ser com um amigo meu que é bombeiro e que está fazendo medicina também. Enfim, comentei porque são os vídeos que eu estou postando por agora, mas acho que eu vou fazer um vídeo mostrando como é que foi a minha estratégia de prova do primeiro dia do Enem, e foi a estratégia que eu utilizei para ser aprovado e fazer 980 na redação, né? Acho que eu posso até falar um pouco sobre minha redação também, um pouco antes do Enem. Enfim, então eu sabia que eu não poderia deixar de trazer o meu estudo ali relacionado à minha estratégia de prova todos os dias. Então eu fazia questão de revisar todos os dias a minha estratégia de prova e o meu projeto de texto. Então eles estavam muito bem consolidados na minha cabeça para que eu chegasse ali no primeiro dia de prova, faltando, né, 2 semanas antes e 3 semanas antes para o segundo dia de prova, eu deixava toda a minha estratégia já muito bem esquematizada na minha cabeça e fazia questão assim de todos os dias treinar ela mesmo de forma fracionada, porque eu sabia que no dia da prova eu viveria grandes emoções assim, no sentido de ficar nervoso e tudo mais, então eu não poderia criar nada na minha cabeça no dia da prova, eu tinha que já ter as coisas bem esquematizadas. E para isso também eu sabia que eu não poderia deixar de ter um plano B. Tipo, tá, se minha estratégia não der certo no dia da prova, o que eu vou fazer? Aí eu sabia que, cara, independente do que aconteça, assim, eu tinha que terminar a redação logo. Porque não dá pra você escrever uma redação com pressa e passar ela com pressa, entendeu? Então eu fazia questão de terminar ela logo. E daí as questões, eu pelo menos lia ali um pouco mais rápido, marcava as alternativas e seguia em frente marcando o gabarito. Esse era meu plano B, assim, de, tipo, priorizar as coisas que eu acho que eu teria mais chance de acertar dessa forma, né? Mas, de certa forma, quando você tem uma estratégia muito bem consolidada, independente das condições que você vai ter no dia de prova, você consegue performar da melhor forma. Isso eu falo porque eu treinei muito a minha estratégia de prova e chegou no dia da prova eu consegui mandar bem lá. Então, acabou que deu certo, né? Mas, enfim, treina a sua estratégia de prova, mas tem um plano B também. E isso eu sabia que eu não poderia deixar de fazer. Além disso, eu não deixei de... acho que já vai para as dicas finais aqui agora, e era algo que eu fazia também, que era estar sempre ajustando minha estratégia, do jeito que eu falei para vocês. Eu sempre me visualizava no dia da prova, então eu visualizava tudo que eu iria fazer no dia da prova, a roupa que eu estaria usando, o que eu teria comido antes, o que eu vou comer no dia da prova, o que eu vou beber e tudo mais. Tudo de forma simples, lógico, mas eu começava já a pensar nisso de uma forma para quebrar o gelo. Porque esse primeiro dia do Enem, ele é muito mais... tem uma carga muito mais de ansiedade assim, do que o segundo dia, porque o segundo dia você já sabe qual é o seu local de prova, você já sabe mais ou menos onde você vai sentar, mas assim, no primeiro dia, que tem um tema de redação e tudo mais, ele é muito, ele é um dia super ansioso por si só, então eu tentava visualizar assim, como é que eu seria no dia, como é que estaria as canetas que eu ia usar, eu pensava no dia com uma clareza muito boa, assim, eu acho que faltando 2 semanas para a prova, isso é essencial de fazer todos os dias, né? Chegar cedo, acho que é uma dica que deve ser falada sempre, porque não tem coisas mais desesperadoras do que o tempo tá acabando para entrar na sala de prova e você não ter chegado ainda, ou tá trânsito, sabe? Eu passei por isso no segundo dia de prova do Enem do ano passado, eu cheguei assim meio que atrasado, meio baforido na sala de aula, e mesmo assim deu certo, mas se você puder chegar cedo, você tem que chegar cedo, na verdade, essa é a verdade, assim, você tem que chegar cedo para você garantir a sua cadeira ali da melhor forma, e conseguir fazer uma prova com calma, porque no dia da prova você tem que estar super calmo para dar seu melhor ali. Além disso, eu acho que você, nesse período de 2 semanas antes, você não deve desconsiderar o estudo teórico, eu acho que deve ser feito um estudo teórico sim, mas no sentido de revisão, então você tem que lembrar ali os principais conceitos, os principais filósofos que vão cair, que vai cair na prova, né, e os conceitos ali de geografia, os conceitos ali de funções da linguagem em linguagens, né? O seu repertório e tudo mais, eu acho que essa parte da teoria ela tem que estar muito mais bem aflorada na sua cabeça, porque a prática de prova, a prática de questões, ela devia ter feito antes, sabe? Devia ter feito ao longo de todo o ano. E agora seria o momento de você só revisar as principais matérias ali, relembrar mesmo os principais conceitos, para caso cair alguma coisa relacionada àquilo ali, você lembre, né? No meu caso, eu revisei até o último segundo do dia da prova, assim. Então eu tava, tipo, faltando 1 minuto para entrar na sala de aula lá que o povo já chamou, e eu tava lá fazendo meus flashcards, sabe, revisando. E isso foi muito bom para mim, porque, assim, caiu questões do dia da prova que eu tinha visto nos meus flashcards no dia, sabe, tipo, alguns minutos antes. Então isso influencia muito, mas isso é algo pessoal meu. Os meus amigos aí que eu entrevistei, muitos deles nem estudaram, assim, no dia da prova, nem um dia antes. Então isso é algo meu, mas que eu trago aqui como dica para vocês, mas vocês têm que se conhecer, né? Eu acho que o grande ponto, assim, também, dessas 2 semanas é você saber
é a melhor forma para você lidar com esse período. Se você tem que estudar menos, você estuda menos e sai mais, ou aproveita mais com seus amigos, ou descansa mais. Se você tem que estudar mais ainda para chegar no dia da prova, você estuda, enfim. Isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Bom, e é isso que eu tinha para falar, sabe? Foi um período que para mim foi muito desgastante. Esse período de 2 semanas antes da prova, 3 semanas antes do segundo dia, eu estava bem cansado, estava bem sobrecarregado. E foi um ano diferente porque as coisas da minha vida me frearam para eu chegar no dia da prova ali o mais controlado possível. Porque nos anos anteriores, que eu não havia passado, eu só chegava perto, acabou que eu, chegando perto do dia da prova, eu estudava muito, muito, muito mesmo, e isso era muito bom pra mim. Só que desse ano passado, que foi o ano que eu passei, mesmo não conseguindo estudar do jeito que eu queria, fazendo o meu máximo ali, estudando muitas horas por dia, tipo, realmente deixando minha mente totalmente afiada pro dia da prova, mesmo sendo freado pela minha vida, eu consegui uns ótimos resultados que me trouxeram até aqui, né, que é a faculdade dos meus sonhos, a faculdade que eu sempre quis, né, a ESCS, né, Medicina. E assim que eu terminei a enfermagem na ESCS também, essa é uma história muito louca, assim, de você pensar que minha vida aconteceu em sequência, né? E que eu nunca desisti, né? Eu vi muitos amigos meus desistindo durante esse processo e eu sei o quanto é dolorido, assim, eu sei o quanto é ruim. Mas se você persistir, se você fizer as coisas certas, assim, é só questão de tempo até as coisas se encaixarem, até o seu dia chegar e até você conseguir o seu melhor resultado possível e alcançar esse grande sonho, que é entrar na medicina e viver ali todo o contexto da faculdade, né? Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, de comentar o vídeo para falar o que vocês acharam, se acharam que faltou alguma coisa ou não. Vocês podem estar me seguindo no Instagram, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. E eu agradeço demais, demais mesmo a presença de todos vocês aqui no meu canal. Já vou fazer 2 anos de canal, assim, e eu sou tão feliz, assim, por poder ajudar tantas pessoas e poder mostrar um pouco mais da minha história, da minha trajetória, né? Poder colocar alguns projetos, assim, em mente. Enfim, eu não vou mais delongar aqui no vídeo, não. Muito sucesso pra vocês e estamos juntos. Eu vou fazer outros vídeos aí até o dia da prova. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu!